esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos rever os conceitos de área e perímetro. É bem comum que os dois conceitos apareçam juntos nas provas. Em uma mesma questão tem área e perímetro. Mas às vezes acontece de ter área e equação, perímetro e equação, sistemas. Então, é um conteúdo muito comum e muitas vezes misturado com outros, tá? Para exemplificar, duas questões da VUNESP. Vamos lá? Considere esse retângulo. Um rascunho de um retângulo, na verdade, para exemplificar. Esse retângulo, ele tem medidas 15 para um lado, para os dois lados maiores, né? E 3 para os menores. O perímetro desse retângulo está relacionado ao contorno dele. Quanto mede o contorno dessa figura? A gente vai pegar, se for medir o contorno, é 15 mais 3 mais 15 mais 3. Isso é o perímetro. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, é só pegar as medidas dos lados e somar. Vale para qualquer figura plana, tá? Então, esse é o perímetro e a resposta a gente soma tudo, só que se as medidas estão em centímetros. Então, a minha resposta vai ser centímetro. Se eu somasse aqui e tivesse tudo em metro, a minha resposta seria em metros. Bom, esse perímetro. E área? A área, quando eu falo minha área, eu estou falando no espaço ocupado. Então, a área é um pouquinho diferente. E a área do retângulo, a gente pode calcular fazendo base vezes altura. Portanto, 15 multiplicando por 3. 15 vezes 3. E a resposta? 45. Mas cuidado com a unidade. Vai ser 45 centímetros quadrados. Se fosse 15 metros e 3 metros, seria 45 metros quadrados. Então, não custa reforçar que perímetro está sempre relacionado ao contorno da figura. E vai ser sempre assim, só somar e a unidade de medida é a unidade de medida dada. Pronto, contorno. Mas e a área? A área é um pouco diferente. Então, eu trago aqui 3 figuras. Quadrado, retângulo e paralelogramo. Para essas 3, a área vai ser base vezes altura, tá? Eu não trouxe o triângulo, porque o triângulo aparece num outro vídeo, mas de qualquer forma, só para você pensar, e porque não custa revisar, como que é a área do triângulo? Pensa naquele quadrado. O que acontece se eu traçar uma diagonal desse quadrado? Se eu dividir esse quadrado ao meio, eu não vou obter 2 triângulos? Então, a área do triângulo é a metade da área do quadrado. Então, é base vezes altura, mas eu divido por 2. Uma outra figura. Seu trapézio. Posso falar que é base vezes altura, porque essa figura tem 2 bases. Ela tem uma base que nós chamamos de base maior e uma base que nós chamamos de base menor. Então, a área do trapézio é dada por base maior mais base menor, divido por 2. Eu faço a média dessas bases e multiplico pela altura. Tem mais uma figura que vale a pena retomar. O losango. O losango não vai ser base vezes altura. Ele é diferente. No losango, nós vamos multiplicar as diagonais. A diagonal maior vezes a diagonal menor, mas dividimos por 2. E quem são essas diagonais? Onde elas estão, né? Então, tá ali, ó. A diagonal maior é essa e a diagonal menor no sentido da horizontal, ok? Então, área, base vezes altura. Quando que não é base vezes altura? No triângulo, que eu divido por 2, no trapézio, que eu tenho 2 bases, no losango, que eu tenho que dividir por 2. Então, é tanta exceção que não vale a pena você decorar que sempre vai ser base vezes altura, exceto. Não, porque tem muita exceção, tá? Mas as figuras que mais caem nas provas, quadrado, retângulo, base vezes altura, um triângulo eventualmente, tá bom? Vamos às questões da VUNESP? Primeira questão. Projeto de construção de quartos retangulares com a finalidade de acomodação de 3 leitos hospitalares por quarto, colocados de modo paralelo, prevê que haja uma distância de 1 metro entre os leitos, 1 metro das paredes laterais e 2 metros da parede da frente. Não há necessidade de distanciamento da parede da cabeceira. Sabendo que as dimensões dos leitos são 2 metros de comprimento, da cabeceira aos pés, e 95 centímetros de largura, a área mínima de cada quarto deverá ser. Esse enunciado traz muita informação. Então, eu vou rapidinho
lembrar dos passos para a resolução de um problema. Primeira coisa, ler. A gente já sabe que fala de quarto de hospital. Agora, a gente vai ter que traçar um plano de como que eu vou resolver. E nesse caso, eu não consigo traçar um plano sem desenhar. Pode ser que você consiga, mas eu acho que o melhor jeito é fazer um rascunho e ir anotando essas medidas que o enunciado traz. Próximo passo, resolver e, por fim, validar se a resposta é coerente. Então, diz assim, ó, são 3 leitos, o quarto é retangular e as camas estão uma ao lado da outra. Então, é algo mais ou menos assim. Mas tem uma distância entre essas camas de 1 metro e 1 metro de cada parede lateral, né? Então, eu posso dizer que entre as camas tem 1 metro, mas também tem 1 metro da parede lateral. Então, tem 1 metro ali e tem 1 metro do outro lado. Mas a cabeceira tá grudada, né? Então, não vou me preocupar com ela. Mas tem 2 metros ali no pé da cama, até a parede, vai ter 2 metros, né? Então, eu vou marcar onde estão as nossas 3 paredes que a gente tem que se preocupar. São essas 3. O que mais? Tem uma informação que fala sobre a medida da cama. De um lado, a cama mede 2 metros no comprimento, mas no outro, ela mede 95 centímetros. E como eu vou ter que calcular que área, ou eu vou deixar tudo em centímetro, ou eu vou deixar tudo em metro. Eu não posso trabalhar com as 2 unidades e multiplicar 2 metros por 95 centímetros. Então, muito cuidado. Ou a gente vai trabalhar tudo em metro, ou a gente vai trabalhar tudo em centímetro. 95 centímetros é quase 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros, né? Então, é quase 1 metro. E o quase ali é 0,95. Então, eu vou dizer que o comprimento da cama são 2 metros, mais a largura é 0,95, tá? Assim, todas as medidas que eu anotei ali, o 1, o 2 da cama e tal, é tudo em metros. Bom, enfim, eu preciso determinar a área do quarto. A área mínima do quarto, considerando essas medidas. Então, eu tenho um quarto que vai ser retangular. Mas quanto mede o maior lado desse quarto? Bom, se eu estiver encostada numa parede, nessa parede da esquerda, e for andando até a parede da direita, eu vou pegar a caneta aqui e vou riscar o nosso desenho para você entender bem o que eu estou falando. Eu quero atravessar esse quarto aqui, ó. Tá? Quero fazer esse trecho. Quanto que eu vou andar? Tô grudada na parede. Eu vou andar 1 metro, vou chegar numa cama, vou andar 0,95. Entre uma cama e outra, 1 metro, mais 0,95, mais 1 metro, mais 0,95 e mais 1 metro até a parede. Então, esta medida do maior lado do quadrado é essa medida aqui, ó. Tá bom? Então, eu posso dizer que o maior lado do quadrado mede 6,85 metros. E o menor lado? O menor lado do quadrado, só tirar esses ciscos daqui, o menor lado, ele vai ser o comprimento da cama, que são 2 metros, e depois tem mais um pouquinho até a parede, né? Então, se eu sair da parede lá da cabeceira, eu vou atravessar a cama, 2 metros, e depois tem mais um pedacinho até a próxima parede. Então, o lado menor vai ser 2 metros mais 2 metros. Total, 4 metros. Nossa, eu já sei as medidas do quarto. 6,85 por 4. É isso que o enunciado pede? Não. O enunciado pede a medida do quarto, a área mínima do quarto. E qual vai ser o tamanho do quarto? O quarto é um retângulo. Como que eu calculo a área do quarto? Base vezes altura. Então, 6,85 vezes 4, que vai dar 27,40 metros quadrados, ok? Se você, por um acaso, tem dúvida no posicionamento da vírgula aqui, no cálculo que você vai fazer, a gente tem no canal vídeos específicos sobre isso, tá?
Na playlist Lembretes, você encontra essas operações, a retomada sobre essas operações, mas também tem outras questões que falam de operações. Daí lá você pode tirar todas as suas dúvidas. Ok? Vamos para a próxima questão? O piso de uma sala retangular de medidas 8 metros e 6 metros deve ser revestido com dois tipos de lajotas. Uma delas no formato retangular, de lados medindo 25 e 10, e a outra no formato quadrado, de lados medindo 20. Metade da área do piso da sala deve conter um tipo de lajota, e a outra metade deve conter o outro tipo de lajota. Desconsiderando os possíveis espaços entre as lajotas, ao serem assentadas e também a distribuição delas na sala, o número mínimo total dessas lajotas necessárias para o revestimento da sala é igual a... Toda essa última parte do desconsiderando é porque na prática você sabe que se for colocar uma lajota tem um rejunte, porque vai ter que quebrar, porque tem a paginação. É para ignorar tudo isso, tá? É isso que está falando ali. Então eu tenho uma sala que mede 8 por 6 e tenho dois tipos de lajota, a lajota grande e a lajota pequena. Eu vou colocar metade da lajota grande e metade da lajota pequena e quero saber quantas lajotas. Então, minha sugestão é que você pare por aqui e tente resolver sozinho. Se conseguir, ótimo. Volta aqui para conferir o gabarito. Mas se você não conseguir, assiste um pouquinho da explicação e tenta fazer sozinho e vai tentando. O ideal é que cada vez mais você não precise das minhas explicações, que você consiga resolver sozinho, tá? Vamos à resolução. Esse é o meu retângulo, que representa a minha sala, que mede 8 por 6. Ótimo. Mas a lajota está em centímetro. Eu tenho dois caminhos. Mudar tudo para centímetros ou mudar tudo para metro. Se eu mudo para metro, eu tenho que trabalhar com o número decimal, número com vírgula. E vou considerar que muitos de vocês que estão assistindo têm dificuldade em trabalhar com o número decimal. Então, desta vez, eu vou trabalhar com as unidades, a unidade de medida centímetros. Vou ficar com números grandes, porém eu não tenho vírgula. Mas no final, eu faço a conversão e te mostro como trabalhar com decimal. Então, aqui, ó, 8 metros são 800 centímetros, porque 1 metro tem 100 centímetros. E 6 metros, 600 centímetros. Então, essa é a sala. E metade da sala eu vou usar aquelas lajotas. Então, vou calcular a área da sala. A área da sala, retângulo, 800 vezes 600. Tá lá a área da sala, 480 mil. Vou também calcular a área da lajota. A lajota 1 é 25 por 10, então é 250. E a lajota 2, ela mede 20, ela é quadrada, inclusive, então ela é 20 por 20. Então, a lajota 2 mede 400. Mas eu não vou ocupar a sala inteira, né? Com essa lajota, vai ser só metade. Então, metade da sala tá ali. Agora, eu vou mudar um pouquinho a pergunta do enunciado para facilitar para quem está achando a questão difícil. O que o enunciado quer é que você responda isso. Quantas lajotas cabem em 240 mil centímetros quadrados? Que é a metade. Quantas lajotas cabem ali? Se cada lajota mede 250. E depois eu vou fazer a mesma pergunta, mas agora cada lajota vai medir 400. Então, como que eu faço para descobrir quantas lajotas cabem? É só dividir. Então, eu vou dividir 240 mil por 250 e descubro que cabem 960 lajotas desse tipo. E agora, eu vou dividir de novo, mas por 400. E cabe 600 lajotas desse tipo. Mas a pergunta é, qual o total? Quantas lajotas eu preciso? Bom, então eu preciso juntar tudo isso aqui. Daí ficou fácil, né? É 1560. Ok? E eu falei que eu transformei tudo para centímetros, né? Para trabalhar. Então aqui tá a conversão para caso você queira trabalhar com metro, tá bom? A diferença vai ser só nos cálculos que você vai ter um pouquinho mais de trabalho por causa do número decimal. Mas tudo bem, em alguns casos pode até ser mais rápido, porque os números vão ficar ligeiramente menores, ok? Bons estudos para você!